Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus a todos. Espero em Deus que você esteja bem e que a sua vida esteja indo bem, ok? E se não estiver tudo bem, saiba que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? E, amados irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre seitas e heresias. O nome dessa série é O Espírito das Seitas. E, de novo, antigamente as pessoas fazem uma confusão, até uma confusão razoável, porque dá para se entender que a heresiologia, como nós chamávamos antigamente, na década de 90 até ali os meados de 2010, pouco a pouco foi sendo confundida como apologética, tá? Que é o recurso filosófico da defesa da fé. A apologética, irmãos, a diferença dela para a heresiologia é que o estudo da fenomenologia das seitas, como estamos estudando aqui, ele é um estudo que ele faz parte da apologética, ele é um braço da apologética, mas quando você desvincula ele da apologética, ele não vira um estudo 100% apologético, no sentido de que a estruturação da fenomenologia das seitas, ela vai se ocupar com as crenças das seitas, com o que as seitas creem, ao passo que a apologética ela vai se ocupar com as razões intelectuais de um pensamento que ainda pode virar uma seita, ou que pode ser ali um pensamento contra o cristianismo, mas é um pensamento filosófico, uma questão mais aglutinada na própria filosofia, na metafísica e assim por diante. Então, basicamente, a fenomenologia das seitas é o estudo sobre heresiologia que tinha nos seminários mais antigos. Se você fez seminário antigo igual eu, muito antigão, coloca aqui embaixo se você chegou a estudar isso aí nos meios, tá? É interessante, irmãos. De novo, não estou defendendo, eu tenho muita crítica à Igreja Assembleia de Deus, mas, outra vez, as Assembleias de Deus foram a pioneira nesse tipo de ação de trazer e propagar nos seus seminários o estudo sobre heresiologia. Era interessante isso, tá? Desde ali do fundador do ETAD, estou tentando lembrar o nome dele aqui, da Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, o ETAD. O ETAD, eu esqueci o nome do camarada aqui, esqueci mesmo. E eu falo sempre o nome dele aqui toda hora. Desde a década de 80, ali, quando inseriram o ETAD dentro do escopo obrigatoriamente teológico, a heresiologia fazia parte, era uma matéria, sim, do Bernard Johnson, lembrei o nome do camarada. Houve essa preocupação do Bernard Johnson em trazer já o estudo de heresiologia, que era o estudo sobre as seitas e a sua fenomenologia, como sendo um sinal da volta de Jesus Cristo. Olha que interessante isso, tá? Muita gente aí hoje na internet se depara com uma apologeta, tal, esse negócio todo, e não sabe nem diferenciar o que é isso daquilo, os alhos dos bugalhos. Então, irmãos, o estudo de heresiologia ele sempre fez parte. No meio reformado, há essa deficiência, sim, e os senhores não me venham dizer, porque o meio reformado ele se ocupa mais com a apologética filosófica. Isso é interessante. Se a pessoa conseguir juntar, não é juntar duas doutrinas, mas juntar essa questão aqui, a gente vai muito longe. Ó, o meio reformado se ocupa com a questão filosófica, que é a apologética. Por isso que você vai ver, os melhores apologetas, do campo de vista filosófico, estão do lado reformado, que é o John Frum, o Van Til, o Norman Geisler. Norman Geisler, não me perdoe, o Norman Geisler é arminiano, mas também um apologeta muito bom.
Meu Deus, Gordon Clark. Gordon Clark é o nome dele. Você vai ver sempre esses caras lá. O que escreveu dando nome aos elefantes, esqueci o nome desse camarada, rapaz. Eu esqueci mesmo o nome dele. Ok, o livro tá ali, é o Cyrus. É o Cyrus. Então nós temos aí no meio acadêmico reformado a ideia de uma academia voltada desculpa aqui que aqui tem disso, tá? Então, de uma academia voltada para o campo mais filosófico. E nós temos do outro lado também, que era o meio pentecostal e algum meio batista antigamente, que era um campo mais voltado para o campo filosófico. Isso era muito legal. Mas acabou que a gente foi passando por cima das coisas e hoje a gente não vê mais isso acontecendo, porque a fenomenologia das seitas, ela está em baixa no sentido de que não se há um estudo hoje com tanto afinco para isso. Não se há hoje um estudo com tanto afinco para isso. E basta você ver as ideias de seitas hoje, as pessoas que escreveram sobre seitas e heresias hoje, os novos agora, eles já não têm mais essa ideia de escrever sobre esse assunto, sobre seitas e heresias. Isso me deixa muito preocupado. Tem um pastor também que caiu aqui um livreto meu, deixa ele lá, depois eu pego. Tem um pastor também que vale mencionar o nome dele, que é o Dr. David Hutt. Também é um camarada muito... A chamada da meia-noite antigamente se apegava muito. Agora ainda do David Hutt morreu, mas até o David Hutt foi aonde eu acompanhei, mas eles tinham lá um estudo, umas ideias bem voltadas para seitas e heresias, porque a chamada é dispensacionalista, como todo mundo sabe, mas eles acreditavam e acreditam firmemente que, e eu também creio nisso, tá? Não sou dispensacionalista, mas acredito nisso aqui que eu vou dizer, que uma dos maiores sinais da volta de Jesus Cristo é a fenomenologia de seitas e heresias em nosso meio. Então, dito isso, explicação dada a vocês, o que é uma diferença da outra, nós vamos estudar hoje sobre por que prosperam, por que as seitas prosperam. Por que elas prosperam. Irmãos, esse estudo hoje vai ser muito bom, vai ser muito sério. Peço a você que desde já comece a compartilhar esse vídeo aí, tá? Se a pessoa gosta, tem 2 vídeos anteriores a esse já. Essa série, sabe-se lá Deus quantos vídeos serão. Nós vamos tocar aqui em religiões mesmo. A primeira que nós vamos tocar, depois dessas introduções todas aqui, o catolicismo romano. Vamos estudar ele mais a fundo, as tradições e assim por diante, tá? E sim, vamos falar de CCB, Testemunho de Jeová, Mormons, vamos falar de tudo aqui, tá bom? Tudo que for seita, que der para ser falado, que estiver dentro do escopo, que é interessante falar, porque não adianta a gente falar de uma seita aqui que não tem tanta aderência, tanto adepto assim. Mas a estrutura, irmãos, desses 3 primeiros vídeos, dos que ainda virão, ele serve para você identificar se você está dentro de uma seita, tá? Então, vamos trabalhar aqui e eu quero chamar a sua atenção para alguns livros nossos aqui. Por quê, irmãos? Não adianta eu ficar aqui tentando explicar a você o que é a falsa fé se você não sabe o que é a verdadeira, tá? Se você não souber o que é uma fé genuína, verdadeira, não adianta nada você tentar identificar a falsa. Porque talvez você esteja também guiado por uma falsa fé. Essa aqui é a realidade. Então, por isso o nosso estudo. Mas, pastor, o senhor não lançou ainda esse livro sobre seitas e heresia, o que muita gente me pergunta aqui. Eu irei lançá-lo. Mas há um empenho meu primeiro que você entenda o que é a sua fé. O que é ser um cristão, o que é ser de fato um homem, uma mulher de Deus. E para te ajudar nisso, eu vou te passar alguns livros aqui. Olha a alegria que eu tô. Lembra daquele livro, O Manifesto de Jesus Cristo? Se você tem o Manifesto de Jesus Cristo, fala aqui
que você tem ele, olha que calhamaço de livro virou ele, olha lá. Olha, não mudou nada, tá? Quem tem ele um pouco mais em outra capa, não mudou nada, o conteúdo é o mesmo. Só mudou a diagramação, a formatação, é que mudou. Tem muita coisa, tá? Ele mudou assim, tá? A mesma coisa, tal, tá? Mas olha, ficou uma obra de aproximadamente 330 páginas, irmãos. Somente sobre Mateus capítulo 5. Olha lá, o Guia Seguro para o Céu. Uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Este livro aqui, esse calhamaçaço aqui de livro que eu escrevi, ele é só Mateus capítulo 5. Por isso que eu digo a vocês que não precisa você conhecer a outra fé se você não conhece a sua, irmãos. Então você tem que conhecer primeiramente a sua fé. Depois você conhece a dos outros e aí você vê como você pode se defender das seitas, mas você tem que conhecer a sua. E esse livro aqui vai te trazer, esse livro é o 1, é o Mateus capítulo 5. Esse aqui, ó, é o Mateus capítulo 6, que é um guia seguro para o céu, também, só que o volume 2, que é Mateus capítulo 6. Livro 1 e livro 2, assim, tem mais de... Só o Mateus capítulo 5 e 6 tem aqui 400 e poucas páginas, basicamente, tá? Quase ali beirando mais ou menos 450, 480 páginas aqui, só nos 2 capítulos de Mateus. Pensa bem nisso aqui. Então, é livro aqui para você ler o resto do ano, tá? Conhecendo a sua fé. Se você tem esses livros, quando se chamava o Manifesto de Jesus Cristo, ele mudou essa semana de nome, tá? O aniversário dele nós fizemos aqui, do 1 ao menos. Ó, esse aqui foi escrito em 2006, esse aqui 2026. Olha só a distância de um para o outro. Tá? E nós estamos trabalhando no capítulo 7 de Mateus já, para a glória de Deus. Então, se você quiser adquirir, tá aqui, ó, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, tá? Todos eles aqui. Então, você vai conhecer a sua fé. E uma outra coisa, irmão, sobre... Aqui se trabalha um pouco sobre pensamentos de seita, gnosticismo, tal, de onde veio esse pensamento das seitas. Cristo entre as igrejas, uma abordagem, desculpe, excêntrica sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro é muito legal, gente. Esse livro é muito bom também, tá? Então, se você puder adquire esse livro aqui também, tá? Tem muita gente adquirindo o Sermão do Monte, o capítulo 5 e 6 de Mateus, com ele junto também. E tem aqui o nosso xodó desse mês, que é Satanismo Global. Gente, é aqui que está o espírito da seita. Toda seita é regida por Satanás, não se engane. E quem trabalhou isso aqui, ó, Satanismo Global, o ocultismo como a nova religião global. O ocultismo como a nova religião global. Foi a Débora Nascimento, que é a minha filha. Ela trabalhou um livro de mais de 100 páginas, muito legal esse livro aqui, tá? Aqui ela trata sobre psicologia, o ocultismo e a psicologia. Sodoma e Gomorra, Freud e Jung. Olha que tema quebradeira que ela colocou aqui nesse livro, ó. Então, ela estuda aqui os aspectos do satanismo, que muita gente acha que é aquele negócio de ter um caldeirão, sacrificar bode e tal. E não, a doutrina, eu assim, trabalhando junto com ela aqui, eu não escrevi esse livro, foi ela que escreveu, mas ali vendo a pesquisa dela, para onde estava pendendo, ela pendeu muito para o lado do xamanismo e tal, esse negócio todo ficou um livro muito legal. Aqui você vai saber o que é paganismo, o que é xamanismo, o que é as estruturações do satanismo para que ele entre dentro das igrejas. Esse livro está muito bom. Adquire esse livro, todos os livros que a gente citar aqui, primeiro comentário fixado no vídeo. Esse é o telefone, 89458971. Esse é o meu WhatsApp, tá? E tem Contra o Arminianismo e Sua Suprema Heresia, o Livre-Arbítrio, tá? Da Predestinação dos Santos, que eu escrevi. E Caminhos Conduziram Sansão ao Fracasso. E olha só, esse aqui é para você que é adventista ou quem gosta de se defender de adventista, Azazel. O Azazel é adventista do sétimo dia e a sua expiação luciferiana. Você não sabe o que adventista crê. Adventista é um perigo doutrinário que não tem tamanho. É uma doutrina extremamente satânica, a doutrina dos adventistas do sétimo dia, tá? Não tem nada de Deus naquilo ali, não. Isso daqui, esse livro aqui é um livrinho pequeno, pequetitico mesmo, não tem 29 folhinhas só, 29 páginas.
E é um tiro nessa doutrina satânica de dizer que o diabo faz parte da remissão dos pecados dos homens. Sim, senhoras e senhores, os adventistas dizem isso. Nós vamos estudar isso quando chegar na hora de estudar os adventistas do sétimo dia, tá? Então, se você quiser adquirir os 4 assim em um kit, eu te faço um descontão, tá? Guia Seguro para o Céu 1 e 2, as 7 igrejas da Ásia Menor e Satanismo Global. Se você comprar esses 4 aqui, eu te dou de presente esses 2 aqui, Azazel e Sansão, e Caminhos Conduziram Sansão ao Fracasso, vai de presente para você nesse daqui, tá bom? Então esse pacotão, ó, na compra dos 4 você ganha 5 livros aí para você, ok? Queridos, vamos para o nosso estudo sem mais delongas, tá? E vamos saber por que prosperam as seitas. Este que é a questão. Irmãos, por que as seitas conseguem prender tanta gente de forma que você olha lá dentro de seitas às vezes, seitas que falam com um tom muito arrogante, que não precisa estudar a Escritura, que não precisa estudar a Bíblia, que não precisa se estudar para isso, para aquilo outro, que as coisas vêm por revelação. O que faz nessas seitas homens de extremo estudo, como juízes, advogados, médicos, enfermeiros, cientistas até, ficarem apegados a isso? O que faz um arqueólogo que trabalha com fatos, que trabalha com questões factuais, ao menos dizem isso, eu não defendo que a ciência seja neutra, de jeito nenhum, e isso me dá a ideia simplesmente de que não existe neutralidade nenhuma aqui hoje para se dizer, mas a questão é por que as seitas conseguem prender pessoas assim? Por que as seitas conseguem fazer com que essas pessoas vivam no seu arcabouço ali dentro e elas não saiam dali de jeito nenhum? Por que pessoas que parecem ser tão inteligentes estão presos em seitas? E é aqui que nós vamos falar por que prosperam as seitas, tá? As seitas estão usando todos os fatores e meios disponíveis para ganhar novos membros. Mas fica aqui uma grande pergunta: por que as pessoas aderem a uma seita? Por que isso? Por isso que esse estudo aqui de segunda-feira é tão vital para você que quer trabalhar esse assunto, tá? Isso aqui, gente, é quase que um seminário teológico a céu aberto, tá? Para quem quiser aqui na internet. Por isso que eu rogo a você que adquira nossos livros para nos ajudar, porque isso aqui, se é no canal aí de apologeta metido a besta, isso aqui era para membro, para gente privada, para quem pagasse R$ 29,90 aí mensal para poder ficar aqui. Aí não, eu estou soltando isso aqui extremamente grátis, aqui não tem esse negócio, tá? Então, a única coisa que eu peço é que você deixe seu like, comenta e compartilha isso aqui. E compartilhe com membros de seita, viu? Com os membros de seita, eles têm que saber disso aqui. Você tem um amigo aí que é adventista, você tem um amigo aí que é CCB, você tem um amigo aí que é, como eu posso te dizer, Jeová e assim por diante. Compartilhe isso aqui com eles. Isso aqui eles têm que saber disso, tá? Mas vamos lá. As seitas trabalham sempre em 4 polos que levam as pessoas a aderirem a elas. E estes são razão intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. Uma seita, irmão, ela vai trabalhar nestas razões aqui. Razões intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. São esses 4 pilares que as seitas vão trabalhar para granjear novos adeptos. São esses 4 pilares que elas vão trabalhar para manter os novos adeptos lá dentro. Porque uma vez que eles são movidos, uma seita é movida extremamente por Satanás. Já vimos isso aqui no primeiro estudo, tá? Aí no primeiro vídeo dessa série. Satanás o patrono das seitas. Então o espírito que rege uma seita é o espírito do diabo. Não tem outro espírito lá dentro regendo isso. Se a sua igreja encontra-se no que eu falei aqui, identificando uma seita, tal, isso tudo, se a sua religião encontra, sua crença em Jesus Cristo, porque para ser uma seita, você já sabe,
tem que estar ligada a alguma coisa sobre, algum polo sobre a questão da fé cristã. Então, se a sua igreja ali está ligada naquilo que eu falei, basicamente, irmãos, você está ouvindo sermões do diabo todos os dias. Toda hora que você vai para o culto adorar a Deus, você está adorando Satanás. Olha que coisa impressionante isso, tá? Então, as seitas trabalham nesses 4 polos: razões intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. Vamos ver aqui razões intelectuais. Sabendo que o homem tem uma natureza corrupta, uma seita geralmente não irá confrontar o homem com o seu pecado e jamais fará a afirmativa correta sobre o inferno. Você vai notar que todas as seitas, elas são conjugadas nisso. Elas vão trabalhar para... elas sabem que o homem tem uma natureza corrupta e elas sabem que ela não pode tratar aquela natureza corrupta, porque aquela natureza corrupta só se trata com o evangelho. E aí o que ela vai fazer? Ela geralmente não vai confrontar o homem com o seu pecado. Ela vai criar um conjunto de norma ali dentro dela, que parece ser piedade, parece ser, mas na verdade é um engano. Veja, o caso de muitas igrejas aí que se tem, que diz, nós temos que usar véu no culto, nós temos que usar saia grande, o homem não pode usar bermuda, o homem não pode usar isso, não pode usar aquilo e aquilo outro, tal. De novo, entendo que exista uma modéstia, tá? E eu vou fazer um vídeo aqui um dia falando sobre modéstia cristã, mas não é isso aqui a ideia. A ideia é quando você tira a escritura e você coloca as suas normas, porque vai transparecer que aquilo lá é doutrina, vai transparecer que aquilo é zelo, vai transparecer que aquilo é cuidado. Quando na realidade aquilo é somente um engodo para tirar as escrituras fora e tratar do exterior do homem sem tratar do seu interior. Então perceba, você pode observar que geralmente as seitas, elas não vão confrontar o homem com o pecado dele ali, o cerne do seu pecado, e nem tampouco elas vão dar a notícia correta sobre o inferno. Sempre ela tem, perceba, adventista tem sono da alma, são aniquilacionistas, não crê no inferno. Testemunho de Jeová, idem, a mesma coisinha da adventista. CCB nem dá para saber o que é que eles acreditam sobre o inferno, porque lá, depois que o cara batiza, nem pecado ele peca, ele só erra. Veja como é que é as coisas, tá? Na Congregação Cristã do Brasil, ao menos, os que eu tenho um contato aqui, todos eles me falam a mesma coisa. O homem, depois de batizado, lá não peca. Se ele pecar o pecado de prostituição, que é um pecado extremamente coisado para ele, e se divorciar por causa disso, aí sim ele blasfemou, é uma blasfêmia, é alguma coisa nesse sentido. Mas veja, essas são as ideias que Satanás sempre vai colocar em foco, em xeque, que é para justamente você nunca se deparar com o seu próprio pecado. E uma vez que você não se deparar com o seu próprio pecado, você não vai se deparar com a lei de Deus. Se você não se depara com a lei de Deus, ela não vai poder te levar até Cristo. É simples a matemática, irmãos. Então veja, uma das razões é Satanás tem usado as seitas para fazer os homens pensarem no seu intelecto que eles são bons, que eles não precisam de Jesus tanto assim. E se eles precisam de Jesus, é para ajudar Jesus com a sua moral. Geralmente as seitas usam as inseguranças do próprio mundo para apresentar respostas básicas para o homem. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Eles sempre têm respostas para estas perguntas. Porém, isso não quer dizer que as respostas são verdadeiras. Assim, as seitas proporcionam uma falsa segurança para os seus adeptos. Veja, quem sou eu? Eles respondem isso. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde estou indo? É as 3 perguntas que eles mais gostam de responder, de forma totalmente diabólica e equivocada. Tá? Então perceba, por procurar dar respostas ao homem corrompido, as escrituras muitas vezes por dar respostas ao homem corrompido, e muitas vezes sem usar as escrituras para absolutamente nada, as seitas direcionam uma seta gigantesca para o ego do próprio homem. Percebe, irmãos? Perceba bem uma coisa. Há uma seta gigantesca que a seita coloca no ego do ser humano.
Porque eles vão dar respostas humanas para as coisas divinas. E sobre isso, Norman Geisler diz: a ênfase no próprio ego, o egocentrismo do amor próprio em exagero, tem também contribuído para a proliferação das seitas. A mentalidade do faça o que achar melhor para você mesmo conduz naturalmente ao movimento. Inicie sua própria seita. Veja, cumpre-nos dizer que as seitas são a liberdade religiosa espalhada como semente. A filosofia humanista, cada homem por si mesmo. Essa é a ideia. É enfatizada perfeito, é o fertilizante perfeito para o crescimento das novas religiões que supram as necessidades sentidas pelos indivíduos ao invés de as reais necessidades deles. Então perceba bem uma coisa, irmãos. A primeira questão que a seita vai colocar são questões intelectuais. Parecem que eles são inteligentes. Parecem que eles estão falando coisas profundíssimas. Eu me lembro que eu trabalhava em uma determinada mineração e tinha lá um dos chefes que ele era de uma religião que ele era kardecista, e ele disse que tinha uma mensagem do meu pai para me passar. E ele trouxe uma carta escrita pelo meu suposto pai, e ali dentro tinha coisas que só quem fosse muito ligado à minha família saberia. E não era o caso deste senhor. Ou seja, coisas que só o meu pai falava comigo. Coisas que só o meu pai saberia, de fato, que aquilo aconteceu. Então perceba, eu olhei a carta e entendi que aquilo se tratava de uma armadilha de Satanás para me tirar da rota, porque a resposta era boa demais para ser verdade. Ora, irmãos, se a minha Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se ao juízo, então por que eu iria hesitar nesse texto? Perceba-me bem uma coisa aqui. Eu estou lhe contando um dos fatos que aconteceu comigo, vou lhe contar outro que aconteceu mais adiante. Então perceba, a ideia de se dar uma resposta rápida para aqueles que ainda não têm. É uma resposta rápida e fácil para um assunto muito difícil. Então você vai perceber que a ideia que se tem aqui, a coisa que vai se passando, há uma necessidade muito grande de se responder o próprio anseio do ser humano. A seita faz isso. E aí algumas vestem isso com uma roupagem de, como eu posso dizer a você, alguns vestem isso com uma roupagem de moralidade própria, como é o caso da própria adventista, que diz que o homem tem que guardar o sábado para ser salvo. Ora, irmãos, que a maior obra de Jesus Cristo não foi a sua obra na cruz, e sim o juízo investigativo do qual ele está fazendo, do qual só existe texto bíblico para esse tal desse juízo investigativo nos textos de Ellen White, não na Escritura. Então perceba, sempre teremos a testemunha de Jeová com a questão do despertar e sentinela e assim por diante. Veja, há esta coisa acontecendo neste período entre as pessoas aqui, e nós já estamos vendo que as seitas estão segurando as pessoas por questões intelectuais, mas não verdadeiras. Intelectuais do ponto de vista que elas estão dando respostas fáceis, parecendo que é verdade, mas na verdade é mentira. Então perceba muito bem uma coisa. Uma outra razão para o crescimento das seitas são razões emocionais. As seitas apelam para a necessidade básica emocional do ser humano.
visto que todos precisam ser amados e ter um rumo significativo na vida. As seitas entram bem no acolhimento de indivíduos que passam por uma crise de identidade ou têm problemas emocionais. Estas pessoas são suscetíveis às seitas. Perceba, uma das coisas que as seitas fazem muito bem é identificar pessoas que estão, já que o ser humano é movido de emoção, e isso é inegável, já que nós somos movidos e temos emoções, somos quase que 99% das nossas ações, elas não são nem ações racionais, elas são emoções, elas são reações dadas por emoções. Então perceba bem uma coisa, as seitas se apoderam disso porque Satanás, o patrono das seitas, sabe que o ser humano é movido a isso. Então o que acontece aqui, gente? O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é uma coisa muito simples. As seitas seguram a pessoa na questão intelectual falsa, dá respostas fáceis às coisas difíceis, e respostas falsas, tá? E aí tem as razões emocionais. Eles prendem a pessoa lá. Quando uma pessoa passa por uma perda brusca, tais como um luto ou uma questão emocional da qual ele não sabe sair, até pessoas, esta pessoa é uma presa fácil para uma seita. Porque perceba, irmãos, as razões emocionais, o jeito que eles acolhem as pessoas, a pessoa se sente nas primeiras visitas lá como se elas fossem parte daquela família. Como se elas fizessem parte de fato daquilo. Como se elas se acharam emocionalmente, porque o cerco que o integrante da seita faz em cima da nova pessoa que está chegando é um cerco muito grande, porque ele vai dar, de novo, como eles têm respostas intelectuais falsas, eles também têm respostas emocionais falsas. Então percebam uma coisa, as seitas sabem bem como dar ênfase às emoções. Elas têm sempre questões muito fáceis para fazer as pessoas entenderem bem emocionalmente. O Espiritismo afirma que uma pessoa morta pode se comunicar com os vivos, como eu falei agora há pouco aqui, que eu recebi uma carta do meu pai. E do meu suposto pai, né? Porque eu sei bem quem escreveu aquela carta. Então perceba, irmãos, a letra era igual a dele. Tudo, os assuntos, tudo, o jeito dele me chamar sempre desde pequeno, tudo isso estava na carta. Então, emocionalmente, se eu fosse uma pessoa dada apenas às emoções, hoje eu não seria um pastor. Com todo o respeito e a liberdade de religião, não estou dizendo aqui que a pessoa não pode ser um kardecista, se ela quiser ser, o problema todo dela, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Que eu estou aqui expondo a minha fé em detrimento da fé dos outros, mas se fosse por questões emocionais, eu teria a prova viva que o meu pai me escreveu uma carta. Eu teria a prova viva sobre reencarnação que me foi me dada na carta. Então perceba uma coisa bem aqui, gente. O que nós temos aqui hoje é que as seitas trabalham muito bem nas questões emocionais. Veja uma coisa, quando a pessoa tem uma perda brusca, a tendência das seitas é abafar em cima dela. Já notou isso? Elas vêm para cima, elas sabem fazer esse tipo de trabalho, e é um tipo de trabalho que eles fazem que eles seguram ali, relativamente a questões emocionais, eles dão uma resposta rápida à pessoa. Outras seitas buscam as questões psicodélicas para fazer o homem se sentir bem. Experiências místicas para o nirvana através de drogas que transcendem as rotinas da vida cotidiana. Sendo assim, as seitas sabem dar as mãos para as pessoas que estão feridas emocionalmente. E assim eles viram presa fáceis para essas pessoas. Veja uma coisa no livro Os Enganadores, da editora Candeia, que é um livro muito antigo, esse daqui que eu vou citar, tá? Ainda é Josh McDowell,
que o Josh McDowell, se você o conhece, saberá que ele ficou muito famoso escrevendo sobre seitas e heresia. Sobre isso, Josh McDowell diz: as seitas tiraram vantagem disso e oferecem soluções prontas, mas em última instância insatisfatórias. A maioria das seitas diz aos seus seguidores em que acreditar, como se comportar e o que pensar. E enfatiza a sua dependência do grupo ou do líder para ter espiritualidade emocional, estabilidade emocional. Veja, a seita, ao invés de colocar a base da questão emocional da pessoa em Jesus Cristo, a seita coloca a base da segurança emocional do indivíduo no líder ou no grupo. Percebe bem isso. Perceba bem. Por isso, irmãos, que depois de estudar esses pilares aqui que eu estou te falando, você vai entender como é difícil sair de uma seita. Não é tão simples assim. Não é tão simples romper com a cadeia de uma seita, porque pelo menos esses dois pilares que eu te falei aqui, ele já prende a pessoa e muito lá. Não é assim, a pessoa saiu de uma seita, estabanada e assim por diante, descobrir. Não, tem muita coisa aqui para uma pessoa sair de uma seita. Não é uma missão simples tirar uma pessoa de uma seita. Você pode tirar ela de uma seita e ela instantaneamente cair em outra seita. Você pode fazer isso. Você pode achar que saiu de uma seita e na mesma hora que você sair, o seu coração te prender em outra. Porque é uma estratégia satânica para você pensar que saiu de uma seita e está preso. Você entende? E você pode estar preso em uma seita que você criou dentro de você. É muito complicado isso, gente. Mas vamos lá. A terceira razão são razões sociais. Uma das coisas que a seita mais sabe fazer. Satanás, sabendo que o homem é um ser social e precisa de interação social para viver, pois ninguém consegue viver só, desta forma, o diabo faz com que as seitas sejam o meio social mais legal possível para as pessoas que a procuram. Veja, você pode observar que toda seita, ela tem ela faz um clã social dentro dela tão gigantesco que é quase que um cordão ali de um cinturão de Órion para poder entrar naquilo, porque eles socialmente eles se completam. Então perceba, eu tive aqui outro dia alguém que estava saindo de uma seita e ele falou comigo assim, a pessoa falou comigo assim, o casal falou comigo assim: pastor, toda a renda nossa dependia da seita onde nós estávamos, porque todos os clientes nossos são dessa seita. E todos os clientes que não são da seita são indicados por pessoas que são da seita. Então, sair da seita para aquela pessoa indicava que ela iria perder todos os seus clientes na empresa. E aqueles que eles indicaram, eles iriam atrás também para derrubar. É assim que eles fazem. Não vem o senhor me dizer aqui que não é, porque é. É assim. A pessoa se sente acolhida demais quando está lá. Tenta sair. Então, é difícil, gente, sair de uma seita. Não é assim. Porque as razões sociais, primeiro, todo o escopo de amizade e família dessa pessoa está dentro do clã de uma seita. E como os seitários, eles não são fiel a Jesus Cristo, porque não são, eles são fiel à placa, eles são fiel à instituição ou são fiel ao líder. Então, se você sai, você vai perder em um dia só, em uma saída, você vai perder todo o convívio social que você tinha ontem. Hoje você não terá mais. É como se você tivesse literalmente caindo no mundo. Caindo assim de paraquedas no meio de Nova York, sem conhecer ninguém. Então percebe bem uma coisa. É como eu sair daqui de Lafayette e cair no meio de Nova York hoje. Cair assim no meio, vou cair ali no meio de Manhattan. Sem conhecer ninguém, vou fazer minha vida. Não vai dar. Sem conhecer uma pessoa, sem conhecer nada, sem ter um apoio, não dá certo. É isso aqui que a seita faz. Ela prende a pessoa tanto ali nesse cordão, tanto ali nas questões sociais, que a pessoa não dá. Veja, com tantos distúrbios emocionais e familiares
e familiares, as seitas têm nadado de braçada e têm logrado êxito gigantesco com isso. De novo, Josh McDowell, no livro Enganadores, diz: quando a vida em um grupo é rompida, seja devido a um distúrbio familiar, a um ambiente ruim na igreja, a um esgotamento no lugar de trabalho ou a uma decepção normal com questões políticas, as pessoas querem afastar-se da sociedade e as seitas estão lá para abraçá-los. Perceba bem. Você entende? As seitas são peritas em fazer. As seitas são peritas em fazer obras de amparo social e de amparo psicológico. Elas são peritas nisso. É uma perícia, por quê? Porque o homem vai achar que ele está sendo acolhido por Jesus Cristo, e não. Ele está sendo acolhido por uma placa, ele está sendo acolhido por aquele personagem que tem no Apocalipse, que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Perceba, a aparência de uma seita é de cordeiro, mas a voz é de dragão, a voz é de Satanás. Quando ele fala, não dá para a gente ter nenhuma dúvida de quem está falando. Perceba bem uma coisa. A seita, ela ilude bem nesta área, porque ela responde rápido ao necessitado. Ela tem uma resposta imediata. Desta forma, as pessoas se sentiram totalmente escravizadas pelo sentimento de acolhimento que aquela seita deu a ela em uma hora difícil da sua vida. Percebe, irmãos, quando você tem ali uma questão dessa aqui para trabalhar, de uma seita, quando a pessoa vai sair dela, porque a seita fez uma estrutura tão grande social em cima dela, que ela tem medo de sair. Porque ela está presa, lembra do que eu falei? Primeiro pilar. Esse pilar não funcionam aqui de forma separada, não. Eles funcionam tudo rodando na mesma hora, tá? Ele tem, primeira razão, ele tem uma razão intelectual, a seita respondeu à razão intelectual dele, ou seja, do próprio ego dele. As que trabalham com profecia, algumas profecias deram certo, outras deram errada, mas eles se ligam só nas que aparentemente deram certo, porque nenhuma deu certo, tá? Porque está inflando o seu ego cada vez mais, tá bom? Muitas coisas que são profetizadas em seitas, muitas não, todas elas é o diabo que faz, mas às vezes o cara é profetizado que ele vai ganhar um carro do ano, aí daqui a 2 meses ele consegue comprar o carro, aí ele cisma que ganhou o carro, que a profecia deu certo, aí o outro também recebeu a mesma profecia, só que deu errado para o outro, mas deu certo para isso, ele disse que deu certo para aquele, é de Deus, então vou ficando. Veja como Satanás vai dando as coisas aqui desse mundo para tirar o homem do mundo de cima, tá? Então veja, uma vez que o homem está preso nas razões intelectuais, uma vez que o homem está preso em razões emocionais, e agora ele está preso em razões sociais. Porque essa seita o ajudou, respondeu as perguntas que ele tinha, de forma errada, mas respondeu. E ele, porque problema emocional, ele acolheu essa verdade como sendo verdade absoluta para ele. E a terceira, a razão espiritual, e a terceira é a razão. A terceira razão é a razão social. Essa seita respondeu socialmente a ele quando ele precisou. Olha aqui que pacote diabólico aqui, tá? E aí vem a quarta razão, que são razões espirituais. Quando a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, como está em 1 Timóteo 3,15, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Quando a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, falha, quando ela falha na sua pregação, quando ela falha na sua pregação da verdade, quando a igreja falha na sua pregação da verdade, seus membros são presas fáceis para uma seita. Mas muito fácil, irmão, para uma seita. Qualquer membro de uma igreja que não seja 100% cristocêntrica, 100% bíblica, ele é uma presa fácil para uma seita. Não tem para onde correr. Muitas pessoas que aderem às seitas, em outros tempos elas faziam parte de uma igreja evangélica. Isso aqui, gente, é uma tristeza, mas é real o que eu estou lhe dizendo.
Porque muita gente de seita hoje, elas, em um determinado tempo da vida delas, ou elas ou os pais delas fizeram parte de uma igreja que se diz evangélica. Inclusive, fundadores de seitas, em sua maioria não, todos eles saíram de dentro de igrejas pseudos evangélicas ou igrejas que diziam-se ser detentora da verdade. Veja o caso da própria CCB, veja de onde era o líder da Congregação do Brasil, antes dele abrir a Congregação Cristã do Brasil. Antes dele abrir essa seita, veja quem era ele, de onde ele era, de que grupo religioso ele fazia parte. Se você sabe disso, deixa aqui embaixo seu comentário para eu saber que você chegou até aqui nesse vídeo. Veja de onde era os pais dos adventistas. Veja lá de onde eram os primeiros pais, os pais fundadores do movimento miritista. Vê lá de onde veio isso. Dá uma olhadinha lá. Então, gente, o próprio Joseph Smith, o Russell Tyson, da Testemunha de Jeová, dá uma olhada de onde eles eram. Todos eles estavam parasitando dentro de outras igrejas. Mas por que sentiram a necessidade de abrir uma seita? Porque as igrejas pararam de ser verdadeiras. Uma seita nasce justamente num vácuo espiritual que a igreja verdadeira deixa. Dá uma olhada, irmãos, nesse livro aqui depois, que você vai ver o vácuo espiritual da igreja que, eu acho que é Tiatira, uma igreja de grandes obras que tolerava Jezabel. Dá uma olhada no vácuo que, quando deixaram Jezabel entrar na igreja, e aqui nesse livro eu defendo uma ideia que aquela Jezabel poderia dar uma ideia grande de que seja a mulher do próprio pastor da igreja de Tiatira, tá? Jezabel, você sabe que não era o nome real dela, Jezabel é o nome da doutrina que ela defendia, como a Jezabel do Antigo Testamento. Mas dá uma olhadinha aqui para você ver o que essa Jezabel, a tolerância a ela, o que é que criou para a igreja, mais adiante para a igreja que temos hoje. Então perceba bem uma coisa, quando paramos de pregar o evangelho, é quando a verdade do evangelho se curva à demanda, é quando a verdade do evangelho não é mais espiritual, há uma necessidade basilar de se fechar essa lacuna que foi aberta pela igreja, e é aqui que Satanás entra. Gente, todas as seitas que nós estamos falando aqui, vamos falar dela, em determinado tempo, os líderes delas eram membros ativos de igreja. Você pode dizer, mas eles estavam lá, pastor, se disfarçando, tal, eram filhos do diabo desde o início. Concordo com você, mas por que é que eles levaram tanto adepto embora? Porque a igreja parou de pregar a verdade. E hoje em dia, gente, já não existe mais estudos sobre seitas e heresias, porque as igrejas, veja o caso agora do presbiterianismo, que está criando, não precisa mais criar uma religião nova, os caras que querem criar uma religião nova, eles já criaram um novo presbiterianismo, um jeito de presbiteriano novo de ser, que as igrejas presbiterianas hoje, em sua maioria, aí vem aqui aqueles falastrões, não são todas, tal, eu sei que não são todas, mas o topo da pirâmide de vocês está 100%, 100% não, mas ali um 99,9% corrompido. Porque quando a gente vê o Rodrigo Silva bem alinhado e bem ajustado junto com o pessoal da presbiteriana, gente, da Batista, você vê que a questão, lembra lá no começo desse vídeo que eu falei da questão da apologética, você lembra que a apologética já não é mais diferente de uma seita.
Então, já que a apologética não é mais diferente, não se faz mais necessário dentro do campo da presbiteriana e da Igreja Batista um estudo detalhado sobre a fenomenologia das seitas, sobre a heresiologia. Por isso que há um cuidado da minha parte, como reformado, de não perder essa ideia apologeta dentro de mim, porque o meio a qual eu estou exposto, o meio a qual eu vivo, ele é um meio para o cara se corromper assim no meio reformado. É muito mais fácil do que num próprio meio pentecostal, para você ter uma ideia, e disso eu posso falar porque eu fiz parte dos dois. Hoje eu estou do lado de cá. Eu sou um reformado e glorifico muito a Deus por ser isso. Mas, entretanto, irmãos, é muito fácil você virar um crente permissivo aqui, do lado de cá, e achar que porque você é salvo pela graça, você pode fazer de tudo, do que do lado de lá. Do lado de lá é mais fácil você ser um legalista. Veja como o diabo trabalha nessas duas vertentes, e agora ele está conseguindo juntar essa coisa, e está conseguindo fazer com que o presbiterianismo, com que as batistas, ignore toda a questão de crença do próprio pastor Rodrigo Silva, que de fato, de novo, vou enfatizar aqui para vocês, vou enfatizar, bem enfatizado aqui, que fique bem claro, eu particularmente não tenho nada a dizer sobre o caráter do pastor Rodrigo Silva. De novo, irmão, ele, Leandro Quadros, e os outros pastores adventistas, e tem muitos pastores adventistas que eu conheço, tá? São pessoas extremamente honradas nos seus contratos e assim por diante. Sobre o caráter desse pessoal, que eu tenho que falar, jamais, nunca. Não tenho nada, um arranhão para dizer no caráter desse povo, tá? Que fique isto aqui muito bem claro quando eu falar do Rodrigo Silva aqui, do pastor Rodrigo Silva, que eu estou falando sobre teologia e não sobre a pessoa dele. Eu tomo todo esse cuidado para fazer isso, gente, porque tem gente inescrupulosa na internet que pode cortar um pedaço do meu vídeo aqui e dizer que eu estou falando, que eu estou sendo preconceituoso com o pastor Rodrigo, e não é. Não é essa a ideia, não é essa a história. A história que eu tenho é porque é que ontem a Adventista, veja, é com a Adventista, o Adventismo do sétimo dia, o quadro Adventista do sétimo dia é um quadro de seita. Então, por que é que estão ignorando isso tudo? Como a própria SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela ignorou todos os protocolos e lançou uma Bíblia, gente, agora há pouco, chama-se Bíblia de Estudo da Igreja Primitiva, e aquilo lá, aquela Bíblia e a Dake, eu não sei qual é pior das duas. A Bíblia do Dake e aquela lá, eu não sei qual é pior. Eu ainda ficaria com a Bíblia do Dake, tá? Não estou recomendando que você compre Bíblia Dake, não. Só estou dizendo que, se é para ficar com a menos pior, a Dake é melhor do que ela. E a Dake eu tenho aí. Não recomendo ninguém comprar. Tenho ela, mas não recomendo. Tá? Então, sabe, é uma coisa louca, gente, isso. Por que a Bíblia de estudo da Igreja Primitiva lá é tão ruim assim? Porque eles fizeram consultas com rabinos. O que é que rabino tem a ver com cristianismo, gente? Sabe? Então nós estamos hoje... Por que nasceu esse vácuo espiritual das pessoas quererem... agora uma moda judaizante no meio nosso, questões espirituais. Deixamos isso acontecer. Veja, há uma moda hoje no meio evangélico de que você sabe o que quer dizer isso em hebraico e tal. Os caras pegaram o Novo Testamento, foi escrito em grego, dentro de uma cultura helênica. O Novo Testamento, se Jesus quisesse que o Novo Testamento fosse escrito em hebraico, ele escreveria em hebraico. Só que lembrando aos amigos torcedores que no tempo de Jesus quase não se falava mais hebraico. Tá? Nos tempos dos apóstolos também. Se falava muito aramaico ali. Tá? Então, vamos pegar, por quê? Por causa dos 70 anos de cativeiro ali de Israel e tal. Você vai ver que quando Israel está voltando para Jerusalém, o hebraico, ali em Esdras, quando acha o livro da lei, precisa-se de um intérprete para falar em aramaico com aquela geração que ali está. Percebe lá no livro de Esdras, quando vão ler o rolo da lei, quando acha. Diz que Esdras falava e o intérprete interpretava para o povo.
porque o povo em si já não falava mais o idioma nativo. Se Jesus quisesse o Novo Testamento, se os apóstolos quisessem, se o Espírito Santo quisesse o Novo Testamento em hebraico, ele o faria em hebraico. Mas não, ele foi escrito em grego, então respeitem a gramática e a estrutura do grego para ler aquilo, para ler esse texto. Mas não, nós queremos mudar as coisas hoje, porque o vácuo espiritual que a igreja está deixando e não dá certas respostas é muito grande. Parece, irmãos, hoje que quando o camarada diz que ali, sabe, fala assim, e o nome dele é Iosef, não sei do que, e aquele outro, tá, parece que isso dá a ele uma comportação muito grande. Não, gente, não. Ele é somente alguém que se converteu ao cristianismo e deve passar nos mesmos processos de quem já se converteu, de quem está convertendo. Então perceba, a quarta razão de uma seita, das pessoas aderirem à seita, é justamente esta. É justamente porque estamos em uma igreja em que, na verdade, as questões espirituais da igreja hoje, a igreja hoje, irmãos, é uma terra do nunca espiritual, a igreja evangélica. Nós temos uma igreja hoje que é uma terra do nunca. Desde o começo do século passado, nós vimos a igreja ser infantilizada em partes, e eu atesto isso ao movimento pentecostal brasileiro, que de certa forma incentivou os leigos a tomarem os seus púlpitos, e de lá para frente o que vimos foi justamente o evangelho que era totalmente comprovado pela Bíblia, a ser atestado por sentimentos. Ou seja, uma das coisas, um dos grandes malefícios que o movimento pentecostal fez na pessoa das Assembleias de Deus, que fique muito claro isso aqui, das grandes aberrações que as Assembleias de Deus fizeram, histórica, e as de hoje fazem isso com maior maestria, é a de fazer com que o evangelho virasse uma coisa sentimental, com que virasse o que você sente e não o que está escrito. Por isso que você vai ver dentro do movimento pentecostal sempre sentir de Deus, sentir de Deus, sentir de Deus, sentir de Deus. E isto aqui, gente, é um prato cheio para uma seita. Porque não é mais o que a Bíblia atesta, não é o que a Bíblia diz, é o que você sente. Nós reduzimos a Bíblia, que é o aferidor da sua fé, ao que você sente. É esse o malefício. É essa a minha coisa aqui com o próprio movimento pentecostal, para você entender. Porque, por mais que eles digam que não, que nós temos a Escritura, eu sei da estrutura toda. Eu sei que eles creem na Bíblia. Eu sei tudo isso que a Assembleia de Deus faz. Entretanto, irmão, desta forma, mesmo que subliminar, criou-se uma cultura anti-intelectual dentro da própria escopo da Assembleia de Deus antiga. Tanto é que a Assembleia teve que correr atrás disso agora, da semente que foi plantada lá atrás. Teve que abrir faculdade, fazer um monte de troços. Por quê? Porque havia no meu tempo lá, na década de 90, quando eu comecei a pregar, hoje já estou com quase meus 50, mas quando eu comecei a pregar lá na década de 90, havia uma ideia anti-intelectual dentro da própria Assembleia de Deus. Aqui nós não precisamos disso, aqui nós não precisamos daquilo, o pão vem quentinho do céu, Deus dá aqui na hora, tal, esse negócio todo era tipo o CCB antigamente. Tá? Então criou-se um culto à ignorância, que depois foi sendo quebrado. Isso aqui eu posso dizer. Tá? A teologia, foi dito e difundido muitas vezes que a teologia deixa o crente frio. Dentro dos meios neopentecostais, até hoje tem esse dito aí. Teologia esfria crente, teologia esfria crente, teologia esfria crente. Veja, então nós criamos aqui um novo evangelho. Sobre isso, John Stott, em seu livro Crer é Também Pensar, diz, se você não sabe o nome desse canal, Crer é Também Pensar, é uma homenagem a esse livro aqui, do John Stott. Achei muito a sacada boa de quem fez esse título em português. Crer é Também Pensar, e daí veio o canal nosso, a partir disso. Ele diz assim no livro Crer é Também Pensar, John Stott diz, meu terceiro exemplo são os cristãos pentecostais, que fazem da experiência o maior critério da verdade. Esse livro aqui, tá? Ele é o bicho, ó. Fazem da experiência o seu critério da verdade, deixando de lado as questões relacionadas
a validade do que eles buscam e reivindicam uma das características mais sérias, pelo menos no neopentecostalismo, é o anti-intelectualismo declarado. Um dos líderes do movimento disse recentemente, a propósito dos católicos pentecostais, que o que importa no final não é a doutrina, mas a experiência. Isso significa colocar nossa experiência acima da verdade revelada de Deus. Outros dizem acreditar que Deus deliberadamente dá às pessoas revelações inteligíveis para sobrepujar e então humilhar o intelecto orgulhoso do homem. Mas ele não despreza a mente que ele mesmo formou. Veja bem uma coisa, gente. Foi esse tipo de doutrina que abriu esse vácuo espiritual hoje. E nós temos aqui, e as seitas começaram muito bem a trabalhar esse vácuo espiritual que a igreja foi deixando, dessa terra do nunca, de profecia daqui, profecia dali, aquilo tudo. E acontece duas coisas impressionantes. As pessoas se frustram com isso e adivinham que elas buscam? Resposta nas seitas. Ou quando não, elas criam sua própria seita, porque estão super, hiper, mega decepcionadas com isso, porque isso é igual um placebo, uma hora você vai tomando, mas uma hora você sabe que não vai fazer efeito, você está morto. Com este tipo de novo evangelho, que traz em seu arcabouço as experiências maiores que o conhecimento da Escritura Sagrada, grande parte dos pastores proibiram os membros de avançarem rumo ao crescimento espiritual. E assim o que vimos foi uma igreja de Peter Pan, onde na terra do nunca, todos são proibidos de crescer. Perceba, nessa terra do nunca que criaram de um evangelho anti-intelectualista, um evangelho anti-intelectual, uma coisa que Deus te dava na hora, esse negócio todo, o que é que as igrejas pentecostais mais antigas criaram? Criaram crentes despreparados. E aí veio o neopentecostalismo hoje, as pessoas, é uma tragédia, irmão, o neopentecostalismo, quadrangular, igreja quadrangular, essas outras igrejas, Universal, Graça, Mundial do Poder de Deus, essas coisas, esses movimentos que aparecem por aí de bispos orando para Deus curar, manda cartão, manda carnê, disso, aquilo, outro, isso aí é no estudo de amanhã que eu vou tratar, tá, de apostasia, mas vê só, nisso aqui tudo, o que entra uma espiritualidade Peter Pan, onde o cara é proibido de crescer. Basicamente, ela é proibida de crescer. Por que ela é proibida de crescer? Por uma coisa muito simples. O que está acontecendo? Ele é proibido de crescer por uma questão muito simples, porque ele é proibido de estudar as Escrituras. Ele é proibido de fazer teologia, ele é proibido disso, ele é proibido daquilo, dentro das questões neopentecostais e dos pentecostais antigos. Agora já mais não. Da Assembleia de Deus hoje já não tem mais esse problema, mas antigamente tinha. Mas os neopentecostais continuaram com isso. Então veja, assim, muitas igrejas que se dizem evangélicas não têm espiritualidade baseada na fé em Cristo, pois são crianças imaturas, carnais, como Paulo disse em 1 Coríntios 3, 1 ao 4. Em outra parte, o apóstolo adverte aos membros da igreja de Corintos que eles deveriam crescer no conhecimento, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Uma pessoa, irmãos, que não cresce no conhecimento, que fica só atrás de profecia e esse troço todo, ele é uma presa muito fácil para Satanás. Por isso você vai ver determinada seita que tem aí hoje, que está passando uma crise, com a sua ênfase mortal na questão de se estudar a Bíblia. Porque se a turma dessa seita cinzinha que tem por aí estudar a Bíblia, todo mundo sai fora daquilo. Não precisa de crítico, não. Eles criaram uma igreja da terra do nunca. Só que quem vai descobrindo que tem que crescer, sai. Não fica. Essa é a história hoje da própria Congregação Cristã do Brasil. Vai descobrindo, vai saindo. Vai descobrindo, vai saindo. Não vai ficando. O cara descobre que existe vida depois da CCB. E é uma vida espiritual, bíblica, para ele crescer. É certo que muitos estão saindo, vocês sabem as críticas que eu faço aqui a quem está saindo de estabanado de todo jeito por aí, né? Ao pessoal que vai para a internet fazer live, querer ganhar dinheiro em cima disso, vocês conhecem minha posição sobre isso. Aprenda a distinguir uma da outra, estou falando do que está acontecendo. Então perceba bem uma coisa aqui. Vamos lá para a outra questão aqui. Porém, se existe uma arma terrível, destrutiva contra a verdadeira espiritualidade da igreja hoje, é o neopentecostalismo.
tá? Então veja, por que as seitas crescem? Vamos lá voltar agora, tá? Eu nem sei se vai dar tempo de eu falar a quinta razão, que é a razão profética. Deixa eu ver o tamanho dela aqui. Não vai dar para eu falar sobre ela hoje, tá? No próximo estudo nosso, nós vamos falar sobre a quinta razão de por que prosperam as seitas, que é a razão profética, tá? A razão que é uma profecia de Jesus Cristo para que isso aconteça. E também nós vamos falar sobre as seitas e a era do diabo, tá? Em Apocalipse 12:12, que diz: por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? E também sobre por que devemos expor as seitas e suas heresias. Próximo estudo, segunda-feira, vai estar muito bom, tá? E eu espero em Cristo poder estar aqui com vocês em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você puder, adquire aí os nossos livros, tá? Nossos livros estão aí em uma grande promoção para vocês, tá bom? Antes de conhecer a mentira, conheça de fato a verdade. Não adianta você lutar contra a mentira se você não conhece o que você deveria defender. Então, adquire nossos livros aí, tá bom? Principalmente os que eu te indiquei aqui, tá? Em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor.